amiga. E Marcela. Marcela também. Também, dessa vez. Temos aí 3 aniversariantes, mas todo final do mês nós temos uma comemoração. Que tem aniversariantes que não tem, e é justamente para trocar alguma ideia uns com os outros, para que a gente possa assim, conhecer melhor. Né? Então, se tiver aniversariante, tudo bem, se comemora. Se não tiver, também fazemos a nossa comemoração. Então, por aqui, vamos iniciar a nossa reunião de hoje com a prece, pedindo a Deus, a Jesus, a todos os atuais que possam ajudar e que as nossas vibrações possam atingir a todos aqueles que estejam em sofrimento. Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. A nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Teu poder e a glória para sempre. Fazendo com que os nossos familiares pais, facilitando assim a nossa jornada. E passamos a palavra à nossa irmã Mara para iniciar a sua palestra. Deixa eu sentar aqui. Todos aqui, esperando o aprendizado da noite com a nossa irmã Mara. Bom, boa noite, meus irmãos. Para mim é uma alegria estar aqui falando um pouco com todos do nosso grupo e, bom, espero que se sintam bem aqui, assim como eu espero que eu me sinta também mais tranquila. Mas vamos falar um pouco sobre a transição planetária. Então, o que vem a ser a transição planetária? Vamos falar sobre a visão da doutrina espírita, né? Que é a evolução da humanidade. Nossa humanidade evolui, o nosso globo, a nossa humanidade, todos estamos em constante evolução, em constante movimento. Então, é dessa forma que nós evoluímos. Então, são chegados os tempos marcados por Deus. Então, essa palavra vem de Jesus, quando ele fez o sermão profético na Semana Santa. Então ele fez, como se diz, sermão profético, ele fez previsões assim, muito importantes para a humanidade. E nós temos, Allan Kardec escreveu na Gênese, no capítulo 18, sobre a transição planetária. Então, o objetivo dessa apresentação é refletir um pouco sobre as transformações morais, espirituais e sociais. Então, vou repetir aqui. O que é a transição planetária? O que vem a ser a transição planetária? É a evolução da consciência humana. Então, está ligada à nossa evolução na Terra, que nos leva à transformação, à regeneração. São mudanças que são necessárias, que precisamos fazer para o cumprimento das leis de Deus, que são as leis da natureza. As leis de Deus são leis assim eternas, imutáveis. Então, nós temos como meta na nossa vida de evoluir
ao ponto de chegarmos a obedecer às leis de Deus, que são a Terra e a humanidade está em constante evolução. Então, pela evolução, nós vamos chegar ao ponto de dizer que estamos com a lei de Deus, somos pessoas obedientes, que vamos obedecer a verdadeira liberdade, a nossa verdadeira evolução. O caminho de mundo e expiações, então, nós estamos passando de um caminho de mundo de expiações e prova para mundo de regeneração. Então, o que significa isso? Que o mundo de expiações e prova é o que acontece atualmente. Já estamos há alguns milhares de anos nesse mundo de expiações e provas e estamos evoluindo para chegar ao mundo de regeneração. E existe uma classificação, né? Segundo o Evangelho, que nós temos o mundo primitivo, o mundo de expiações e provas, para depois chegar à regeneração, ao mundo ditoso e ao mundo celestial. Então, nós temos essa caminhada para fazer. Então, nós temos que tudo está em harmonia, apesar da gente não entender muito isso, às vezes, diante de coisas que nós vemos pelo mundo. Mas, na realidade, Deus está no controle. Ele vela pelo cumprimento de suas leis. Então, Deus está sempre nos cuidando e fazendo com que as coisas aconteçam da melhor forma para a nossa evolução. E Ele conta com seus ministros, que são espíritos também já preparados para auxiliar Deus junto à humanidade. Então, a vontade de Deus, como eu disse, é imutável e eterna, assim como nós somos espíritos eternos. E o que vem a ser a lei do progresso? Nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Então, nós temos o progresso, pode ser material, que está relacionado às ciências, artes, tecnologia, ao bem-estar material. Então, eu sei que nós temos consciência de quanto temos evoluído materialmente. É assim o que vem acontecendo há muitos anos. Eu, que tenho alguns anos de vida, eu tenho visto, inclusive, a mudança, a evolução no lado material. Eu me lembro a primeira vez que eu vi uma televisão e como está agora. A comunicação na Terra, como é que está, como tem evoluído. Eu me lembro que antes a gente tinha que ir num central telefônico para ligar para alguém, e hoje em dia todo mundo se comunica a todo instante, em qualquer lugar. Olha o orelhão. O orelhão, incrível. Fichinhas, né? A gente tinha que comprar fichinhas para se comunicar. E eu dou graças a Deus disso, porque eu tenho um filho em cada canto. Então, todos nós demos graças a Deus, porque podemos nos comunicar, resolver nossas situações de uma forma mais fácil, né? E também o mundo como que diminuiu, porque a gente toma conhecimento dos acontecimentos do mundo de uma forma mais fácil, fica tudo mais claro para a gente acompanhar, para a gente ver o que acontece. E temos o progresso moral. Esse aí é que a gente precisa trabalhar muito, porque a falha tem sido ainda muito grande. Então, o progresso moral está ligado à fraternidade, caridade,
solidariedade, humildade. E para que a gente consiga trabalhar dessa forma, de agir dessa forma com seres humanos, a gente precisa fazer uma reforma interna nossa, uma reforma íntima, né? Verificar sempre cuidando de como nós estamos, do que estamos fazendo, como estamos nos relacionando. Então, isso tudo centrado no amor e no perdão. E, dessa forma, devemos elevar nossos sentimentos sempre, evitando, combatendo a vaidade, o orgulho, o egoísmo, que isso ainda está muito em evidência na nossa terra e que a gente precisa sempre estar atento para essas mudanças, né? Então, esse progresso material e moral, um pouquinho seco, se realizam paralelamente de duas formas, lenta e brusca. De forma lenta, assim, mais suave, isso acontece não durante a transição, é mais entre as transições. Depois que completa uma transição, a gente evolui, o progresso é mais lento. Mas durante a transição acontecem mudanças, em geral, bruscas, mais fortes, né? Da forma como a gente está precisando realmente. Então, como acontece a transformação? Mudanças sociais, que constrói a transição. Então, tudo o que vem acontecendo interfere no relacionamento das pessoas, na nossa sociedade. Obrigada, irmão. Então, como aconteceu a primeira transição planetária? A primeira transição planetária aconteceu de mundo primitivo para mundo de expiações e provas. Então, de mundo primitivo para mundo de expiações e provas. Então, nós estávamos há 10.000 anos, aproximadamente 10.000 anos, nós estávamos na era neolítica, né? Bem, éramos seres primitivos, mas que já tinham desenvolvido algumas coisas, já víamos numa caminhada para o nosso desenvolvimento. E aí que acontece? Uma migração de seres bem inteligentes que vieram de outro planeta para nos ajudar na nossa evolução. Então foram seres assim, tanto que nós temos assim coisas inexplicáveis, a gente não tem como explicar a construção de uma pirâmide, coisas assim que aconteceram nessa época, que eram seres assim muito dotados, que tinham a capacidade de fazer muitas coisas materialmente e ajudar a nossa humanidade na evolução, no nosso conhecimento. Mas o que acontece com esse pessoal que veio? Eram muito dotados na questão material, inteligência, no desenvolvimento intelectual, mas moralmente deixavam muito a desejar. Então, por isso eles saíram do planeta em que viviam. E Jesus trouxe alguns seres, como Buda, pessoas assim mais
Confúcio, pessoas mais evoluídas, que ajudaram na evolução desses seres para que eles voltassem para a comunidade deles, certo? Mas agora, no momento, nós estamos nesse mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Então, vamos citar assim, alguns acontecimentos. Bom, primeiro que tudo, quando começou? Né? Realmente, em todas como é que chama? Da transição, não existe assim data de começar nem terminar. Mas tem mais ou menos em que época acontece. Então, de mundo de expiações e provas para a regeneração, foi mais ou menos na época da Revolução Francesa. Então, não tem assim uma ligação direta com o motivo político que aconteceu a Revolução, mas sim tem relação com o que vinha acontecendo na comunidade nesse período. Então, teve uma ascensão do ateísmo. Por que a ascensão do ateísmo? Porque a comunidade, como consequência do que aconteceu antes da Revolução, com toda a comunidade que aconteceu no período bom, que as religiões estavam agindo. Não, o iluminismo foi depois. Esse foi quando estavam, como que diz, em nome da igreja, estavam matando pessoas e fazendo, certo? O termo me fugiu agora, mas da Inquisição, o período da Inquisição. Então aí a humanidade se revoltou com isso e se voltou contra a religião. E não só contra a religião, é como se diz, a gente podia viver sem a religião, mas não sem a espiritualidade. Porque eles achavam que, decidiram que podia viver sem Deus e fazer o que queria e que o que ele achava que fosse certo. Tá? Então, depois disso, houve assim, vários pesquisadores começaram a estudar a mediunidade. Então, com o estudo da mediunidade, já as pessoas se voltaram mais para a espiritualidade, né? O saber que nós tínhamos uma vida espiritual. E depois também, na mesma época, tudo o que eu estou falando aqui do que aconteceu não é uma coisa atrás da outra, pode ser tudo assim, ao mesmo tempo. Tá? Então, o surgimento da autoajuda, a autoajuda não existia, mas foi criado como para dizer que as pessoas fossem melhor, mas sem precisar de Deus, que fosse um conhecimento, um autoconhecimento para se melhorar. Então, perdoe, entregue para o universo, mas não que Deus está lhe ajudando, Deus é bom. Não era dessa forma que se via. Então, também nessa época já surgiu a doutrina espírita, criada por Allan Kardec. Né? Nesse período também, houve uma reencarnação em massa de espíritos endurecidos. Então, aqueles espíritos realmente ligados ao mal, eles foram reencarnados em grande quantidade na Terra. Assim como também houveram seres superiores encarnados. Mas os seres superiores eram em número bem menor. E por quê? Tão menor, em quantidade tão menor que os seres endurecidos. Porque os seres superiores,
eles ajudavam, mas nós precisávamos nos relacionar com seres endurecidos também, para nos conhecer melhor. Porque se um ser, um espírito endurecido lhe faz um mal, se você reage com o mal, você não é bom. Então, essa é a forma de você se conhecer melhor, certo? Então, não é como as pessoas dizem, ele fez isso, isso e isso, só matando. Não é assim. As pessoas precisam de uma chance para evoluir. E precisamos tratar as pessoas de uma forma que elas sejam ajudadas a evoluir. Os seres, uma vez que nós, porque também todo ser humano tem esse seu lado sombra, que precisa melhorar, e a forma de melhorar é essa, procurando se desenvolver, se relacionar melhor com o outro, certo? Então, nesse período também, houve uma junção do ateísmo com entidades perturbadas, que são esses seres que eu falei, endurecidos. Então, como que acontece essa junção? A maldade aumenta. Então, ele acha que o certo é o errado é que é o certo. Então, por isso, nós temos, assim, na humanidade, se pode dizer, um caos em muitas partes, em muitos lugares. Então, nós temos que estar atentos a tudo que vem acontecendo, procurar uma forma de auxiliar para que haja uma evolução, certo? Porque nós temos esse período do testemunho, que é quando nós devemos estar cientes do que está acontecendo, do que podemos fazer para auxiliar. Inclusive, nesse período de testemunho, se fala dos seres do bem que estão nesse momento, inclusive reencarnar para continuar ajudando a humanidade. E a previsão é de uma migração coletiva. Como é que se dá essa migração coletiva? São seres que continuam muito ligados ao mal, que não aceitam a mudança. Aqueles seres que dizem, eu fiz, não me arrependo, volto a fazer e quero fazer. Então, esses seres que vão, infelizmente, ser transportados para outro planeta mais primitivo, para que eles sejam ajudados na sua evolução. Tá? Então, é uma migração coletiva que vem já acontecendo. Quando acontecem, às vezes, acontecem problemas que estão previstos para acontecer, exatamente para ajudar também na nossa evolução, como terremotos, flagelos, qualquer coisa na Terra que às vezes acontece uma destruição e tem como objetivo de criar essa possibilidade dessa migração coletiva. E surgirá no mundo, no nosso mundo, uma geração nova, que são pessoas com uma formação diferente, que vai atuar em todo esse lado que eu falei, da fraternidade, da caridade,
Então, tem data para acontecer? Não, não tem. A previsão de realmente chegar ao que a gente possa considerar um mundo regenerado seria para o século XX, mas já estamos no século XXI. Mas se a gente for analisar, ainda temos guerras, temos ainda uma sociedade onde acontece muito homicídio, muito suicídio, inclusive entre crianças. Então, a visão espírita sobre esse período, com o advento do espiritismo, a visão é que o espiritismo florescerá e dá frutos. É um trabalho que realmente ajuda a humanidade. Através do conhecimento da imortalidade da alma, a regeneração pela unificação e racionalidade das crenças. Então, nós temos assim um caminho de chegar a acreditar em um só Deus. E também o Espiritismo inicia a humanidade nos mistérios do mundo invisível. O homem passa a saber, através do conhecimento, que ele é um ser eterno e que tem várias vidas, que é um ser imortal. Ele passa a saber de onde veio, para onde vai e qual a sua missão na Terra. O que é que ele está fazendo? Para onde vai, por que está na Terra? Então, a vida não se interrompe pela morte. E a vida espiritual e corpórea se alternam. Então, a vida, o materialista, ele pensa que acontecendo os flagelos, acontecendo o terremoto, ou coisas assim fortes na comunidade, que aqueles seres que são destruídos, que eles são destruídos para sempre. Mas isso não é a nossa realidade. A gente sabe que a gente vai e volta, e nos alternamos assim, quantas vezes foram necessárias. Então, não haverá um cataclismo ou catástrofe, como muita gente prevê. Porque o que acontece é que toda a humanidade está sentindo que algo está acontecendo nesse momento. Então, existem, assim, muitos falsos cristos, falsos profetas, que dizem muitas coisas que a gente precisa ter o cuidado, não pode acreditar em tudo que dizem. Mas são pessoas, assim, muitas vezes sérias e que veem que realmente está acontecendo. Então, eu hoje vi na notícia que em 2 países, na Espanha e na Holanda, recomendam que a pessoa tenha algum dinheiro em mãos, que tenha previsão para pelo menos 3 dias de alimento e algumas recomendações fizeram, porque estão prevendo que vai acontecer realmente uma situação séria que as pessoas precisam ter o cuidado para não ser pego desprevenido, ter como sobreviver àquilo. Assim como em alguns países estão muitos bunkers sendo construídos. Né? Isso não quer dizer que uma pessoa ligada ao mal vai se salvar no bunker. A espiritualidade toma conta dela, com certeza. Então, teremos tremores de terra, flagelos diversos e meteoros, assim como foi dito por Cristo no sermão profético. Né? Haverão muitos conflitos, desigualdades, crises emocionais, como eu já falei, muita depressão, muito homicídio, muito suicídio, que é uma coisa assim que
a gente precisa realmente ajudar a humanidade nisso, para que haja uma melhora e que a gente chegue realmente nessa transição. Também existe uma consequência dos movimentos dos planetas. Os planetas têm um movimento, né? E entre eles também. E isso daí, às vezes, cria algumas perturbações que afetam a humanidade também. Então, tudo isso faz parte da evolução. Não é como castigo, mas oportunidade de aprendizado. Como colaborar? Como nós podemos colaborar? Cuidando da nossa reforma íntima, que é a melhor forma que a gente pode ajudar o outro, estar sempre nos avaliando, vendo o que nós fazemos, o que podemos fazer de melhor. Existe uma canção que diz que hoje eu sou melhor do que era ontem, não, não me lembro, mas é uma coisa assim, é uma música assim bem real, da gente procurar hoje ser melhor que ontem. Trabalhar o amor, o perdão, a caridade, a humildade, o não julgamento, né, que é uma coisa que a gente não deve fazer, é estar julgando o outro, porque todos estamos no mesmo barco, né? Ninguém é a grande maravilha. Respeito, buscar a paz. E através dessa reforma íntima e através de nossas atitudes com o outro, é a melhor forma da gente encontrar paz na gente, né? Procurar ser luz, combater os maus sentimentos, porque os sentimentos também têm uma interferência grande. Vigilância constante e conviver com o mal sendo bom, que é aquela parte que eu falei, que o fato da forma da gente lidar com os seres esses complicados ou trevosos, como chamam, é sendo bom, é auxiliando, é ajudando, é tendo um bom sentimento, porque não é só atuando, é ter o sentimento no momento que a gente faz alguma coisa por uma pessoa. Então, algumas reflexões eu coloquei aqui. Podemos salvar a humanidade? Eu não posso. Eu acho que você também não. A gente pode salvar a si mesmo. Cada qual que se salva, a gente pode ajudar a humanidade, né? A nossa forma de atuar, como foi dito. E estaremos todos regenerados quando aconteçam, passada essa fase? Não, nós vamos estar nos regenerando. Porque, inclusive, esses assim, espíritos mais difíceis, esses seres humanos mais difíceis, se ele está tão apegado ao mal, acontece a migração, como eu falei. Mas se ele se convence, ele tem algum sentimento dele que ele pode ser bom, é dada a ele uma oportunidade. Então, todos têm direito a uma oportunidade. O sofrimento pode impulsionar o crescimento? Sim, pode. A gente pode crescer pela luz, como pelo sofrimento também. E evoluímos moralmente, estamos procurando evoluir moralmente. Então, como mensagem, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, e todos filhos do mesmo Pai darão as mãos uns aos outros. Então, é a melhor forma de praticar a fraternidade, é com o sentimento de todos. A transição planetária acontece principalmente dentro de cada um de nós. Teremos uma geração nova, com realização de ideias
humanitárias compatíveis. Então, nós já estamos vendo crianças diferentes. E nós também podemos voltar ainda melhores do que somos. A criança, eu tenho visto assim casos de crianças já com atitudes assim impressionantes, já ainda jovem em relação ao outro, já com ações de fraternidade, de ajuda ao próximo. Então, nós devemos ter esperança na promessa de Deus, de que o mundo será regenerado. Isso foi o que ele nos disse. E acreditamos, e a fé está conosco. Bom, muito obrigada pela atenção de todos. Desculpem aí as falas. Obrigada. Ok. Para você também ter esse conhecimento sobre a visão espírita em relação a essa transição planetária, né, que muitos esperam que seja uma coisa do dia para a noite, e não será. Né? Ela esclareceu bem que isso será paulatinamente. Né? Você vai vendo as coisas acontecerem e vai se transformando aos poucos da humanidade. E a programação do nosso Mestre Jesus para que essa humanidade se transforme, nós não conhecemos os pontos principais, como está sendo colocado isso para todos nós. Né? Há informações dos espíritos, como Mara falou, de que realmente haverá uma migração de espíritos que não suportarem a condição de regeneração, né? E daí por diante, a vinda também de espíritos que já estão num plano mais evoluído moralmente, não é intelectualmente. Né? Porque hoje nós não precisamos mais nem de querermos mais intelectualidade, mais ciência do que já temos. Que a coisa já está tão evoluída que já se está com medo do que essa evolução possa causar à humanidade. Né? Aí todo mundo... Ela quer falar. Olha, na entrevista do Chico Xavier, ele fez a previsão, o Manuel, através da televisão, de várias tonalidades de luz, até do mais elevado, um pouquinho mais elevado que a gente estaria aqui, reencarnando para nos ajudar na transição planetária e também na fase de regeneração. Esses são, claro, mais moralmente avançados que nós, nos ajudando nas artes, na tecnologia, na ciência, na medicina, em vários pontos. Inclusive, o Xavier também falou que, com a ajuda desses espíritos mais avançados, inclusive depois que houvéssemos tido o merecimento de ter encontrado pela primeira vez seres extraterrestres, com a tecnologia extraterrestre também, nós podíamos até mesmo criar cidades de vidro na Lua. Então, é tudo, não é só moralmente, realmente em todos os aspectos da humanidade. Para que uma pessoa seja, para encontrar luz, as duas coisas têm que estar equilibradas. Tanto na parte moral como na parte científica, na parte material, o espírito tem que estar equilibrado com as duas coisas. Mas eu falei em razão do que hoje nós já temos de evolução nessa parte né, material, né, a ciência nesse desenvolvimento, que a própria humanidade está com medo, né, está com medo do que possa isso produzir. Né. Ele já está produzindo alguns efeitos, mas ninguém ainda sabe a extensão disso, o que vai acontecer. Também não sabemos se isso também será benéfico de um jeito que transforme
o modo de pensar de muita gente, sei lá. Né? Então, está aí as coisas acontecendo e nós estamos só aguardando e sabendo que vai existir essa transformação, mas que essa transformação é lenta. Ela não vai ser do dia para a noite, como Mara falou, não vai ter uma catástrofe que a terra toda, como disseram no dilúvio, né? O dilúvio acabou tudo na terra e só ficou aquela arca de Noé com os animais dentro e 3 ou 4 famílias, não me lembro bem a condição, né? Não vai haver uma coisa dessa natureza, tipo dilúvio, tipo a destruição do planeta de uma forma total, né? Pode haver em determinadas regiões essas situações que a natureza está mostrando aí, né? Um tremor de terra que derruba uma cidade quase por completo, uma enchente que arrasa com a cidade toda, né? E a gente vê que essas coisas já aconteciam antes e continuam acontecendo. Hoje, com maior volume, aí se leva isso para o lado do próprio homem fazendo coisas que está afetando a natureza e por aí vai, mas nós não sabemos qual é o plano de Deus para que isso chegue lá no problema dessa terra ser habitada por seres regenerados. Né? Então, nós vamos esperar isso e vamos trabalhar por isso. É o que Mara falou o tempo todo. É a evolução de cada um. É o exemplo de cada um que vai transformando as comunidades, as cidades, os países, e, enfim, nós vamos ver uma realização de algo que realmente já vai ser sublimado em relação a tudo que vemos hoje de crime, disso, daquilo, de toda a maldade que está existindo, mas que por trás tem uma força, né, que é o comando do Mestre Jesus, trabalhando para que tudo isso chegue ao ponto final da regeneração do planeta. Se assim não fosse acontecer, Jesus não tinha prometido isso. Temos que confiar. Exato. Então temos que confiar e sairmos levando justamente à frente até chegar ao ponto em que, realmente, se estivermos por aqui, depois de ir e voltar, porque nessa encarnação dificilmente vamos alcançar isso, né? Mas vamos alcançar se nós reencarnarmos novamente na Terra, aí certamente vamos alcançar isso e com certeza vamos ver essa Terra transformada. Essa é a certeza que nós temos que chegar a esse dia, mas não de imediato, não uma coisa acontecendo e transformando a Terra do dia para a noite. Tudo vai acontecer paulatinamente, vagarosamente, até chegar ao ponto de vermos as coisas se unirem e se transformarem. Há muita coisa para ser feita ainda para chegar a uma regeneração desse planeta. Então, ficar por aqui, fazer os passos e depois a gente vai ali a comemoração dos aniversariantes. Então, vou pedir a Ana fazer a prece finalizando os trabalhos. Né? Obrigada, meu Pai. Então, nós nos reunimos hoje, falando de um tema tão importante, trazendo muita esperança para um futuro melhor, também chamando a nossa responsabilidade, cada um de nós, para que acontecer mais rapidamente. Nós possamos, guiados pela sua luz, meu Pai, criar em nós sua vontade, e através de nós, em outros, também a sua vontade. Nós possamos criar em nós a honra, a paternidade, a generosidade, a indulgência para cada um de nós, e brilhando a nossa luz, como queria Jesus. Nós possamos, meu Pai querido, sempre pedir ao Senhor que nossa presença seja uma bênção para aqueles que estão à nossa volta. Possamos sempre melhor de nós. Com a sua permissão, meu Pai querido, perante Deus, agradecimento à prestação da mãe,
Que assim seja. Muita paz para todos e vamos aos passos Amém. depois da comemoração.